A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo da leitura bíblica diária, que é um projeto da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Nós estamos estudando o Pentateuco. Nós já estudamos os 3 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, e nós agora estamos estudando o 4º livro do Pentateuco e estamos no capítulo 15. E hoje nós vamos ministrar e comentar o capítulo 15. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior, que é o coordenador de todo esse projeto, e eu quero também agradecer a nossa querida pastora presidente, pastora Loide Ramos, que Deus possa abençoá-la mais e mais, dando muita saúde e dando muito mais sabedoria para dirigir todo esse nosso ministério. Que Deus possa abençoar você que tem nos escutado, que tem acompanhado diariamente os estudos, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Se você está conosco pela primeira vez, você pode ouvir todos os outros estudos que foi ministrado até aqui através do nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil. Você entrando no nosso canal, você procura o livro e clica no capítulo. Então você tem lá o livro de Gênesis, Êxodo e Levítico, e tem até aqui, até o capítulo 14, todo o livro de Números. Temos também lá no nosso canal todos os livros do Novo Testamento. Temos lá de Mateus a Apocalipse, e você também pode aprender, ouvir. Está tudo disponível aí gratuitamente no nosso canal do YouTube. Temos pregações, temos estudos bíblicos, louvores, e Deus tem abençoado de uma forma grandiosa. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho, onde você vai ativar as notificações, e cada vez que nós postarmos um vídeo, você vai ser avisado. Então, que Deus te abençoe e vamos lá para o comentário do capítulo 15. Nos 3 últimos áudios ministrados pela a nossa amada e querida evangelista Elidiane Grace, nós aprendemos que Deus manda Moisés enviar 12 espias para ver como é que era a terra de Canaã. Eles ficaram ali 40 dias, retornaram, deram o relatório para Moisés. No princípio, ali no início, muito entusiasmado, maravilhado com tudo que tinha visto, mas de repente começaram a haver algumas dificuldades e a dizer que não conseguiria jamais entrar na terra prometida. Disseram que os homens lá eram muito altos e que com certeza eles iriam morrer e não iria conseguir entrar na terra prometida. Josué e Caleb já vê diferente. E eles então disseram o seguinte: se Deus falou que nós iremos herdar a terra prometida, então nós iremos herdar, porque Deus é fiel em cumprir com a sua palavra. Mesmo assim, eles ficaram revoltados com Josué e Caleb, quiseram apedrejá-los, mas aí a Bíblia diz que Josué e Caleb rasgam as vestes e falam, enfrenta aquele povo. E resumindo a história, porque nós já estudamos, ali Deus se ira com aquele povo, um povo murmurador, e Deus fala: então vamos resolver isso agora. Ninguém vai entrar na terra prometida por conta da murmuração, exceto Josué e Caleb. Eles vão herdar a terra prometida. E acontece que de 20 anos para cima, todos morreram. 20 anos para baixo ficou ali na liderança de Josué e Caleb e na liderança de Moisés. E Moisés então instruiu aquele povo para herdar a terra prometida. Então nós chegamos agora aqui no capítulo 15, porque o versículo 45 de Números 14, que foi ministrado ontem, diz assim:
Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, e aí vem até o versículo de número 18, 19, 20 e 21, falando destas leis. Estas leis nós já estudamos nos capítulos anteriores, nos livros anteriores de Êxodo e Levítico. Então, em Números 15, nós vemos uma repetição das leis que o Senhor Deus deu ao povo no Sinai. E o objetivo de Deus ter dado estas leis, de repetir essas leis, é que estas leis pudessem estar bem frescas na memória do povo, para que quando eles entrassem na terra prometida, estas leis não pudessem ser, de alguma forma, esquecidas. O povo de Israel agora estava continuando a sua vida e prosseguindo em sua jornada, não mais de possíveis 40 dias, mas de 40 anos no deserto. Os mais velhos, de 20 anos para cima, todos morreram, e os mais jovens, de 20 anos para baixo, estavam sendo ensinados e preparados pelos mais velhos para assumirem suas vidas e trabalho daqui a 40 anos, daquele momento até 40 anos. Então, o que Moisés faz? Moisés, então, aproveita o momento para ensiná-los sobre a centralidade do tabernáculo e de seus sacerdotes e cerimoniais. Então, Moisés pega aquele povo de 20 anos para baixo, uma nova geração, que iria entrar na terra após 40 anos. E nós vemos que essa promessa se cumpre. Lá em Josué, capítulo 6, nós vamos ver onde os muros de Jericó caem por terra e aquele povo entra na terra de Canaã, na terra de Jericó, na terra prometida. Então Moisés, ele repete e dá continuidade ao enfoque, tratando da importância do tabernáculo no futuro, já pensando no tempo em que eles iriam conquistar a terra prometida. A preocupação, meus amados irmãos, de Moisés aqui não era mais com a primeira geração, que foi uma geração de murmuradores, condenada e fracassada, mas a preocupação de Moisés aqui, a segunda geração, é que estava em evidência. A preocupação de Moisés era ensinar a segunda geração, aquele povo de 20 anos para baixo, de que eles precisavam conhecer a fundo tudo sobre as leis, tudo sobre as cerimônias e tudo sobre o tabernáculo. Então, o que eu aconselho você agora? Você leia o texto do capítulo 15. É importante você ler antes o texto para nós explicarmos para os irmãos, porque esse projeto da leitura bíblica diária, o que é esse projeto? Você lê o capítulo da Bíblia e você recebe um comentário desse capítulo. Um pastor, ou um evangelista, ou um presbítero, ou um diácono, ou uma diaconisa, ou uma pastora, ou uma evangelista, ou um obreiro, enfim, é designado para comentar esse capítulo. Então, o que eu aconselho? Se você não leu ainda o capítulo 15, dá um pause aí, pausa esse áudio, leia o capítulo 15 todo para nós continuarmos, porque aí você vai ter um entendimento melhor do que nós vamos falar aqui nesse áudio, nesse texto, nesse dia. Então, se você não leu, dá uma pausa e lê o capítulo 15. Então, você que já leu, esse capítulo 15 vai falar das repetições de diversas leis. O texto vai mostrar de forma bastante tranquila, o texto vai mencionar a preocupação de Deus, falando o tempo todo quando eles iriam entrar na terra prometida. Então o Senhor foi mostrando aqui nesse texto sobre a questão dos holocaustos, sobre a questão do sacrifício, sobre a questão de votos. Nós já estudamos sobre isso em livros anteriores. Então nós entendemos que quando o Senhor fala aqui, falou o Senhor a Moisés no capítulo 1, falou o Senhor a Moisés aqui no capítulo 18, no 17, falou mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, quando entrardes na terra em que vos hei de meter,
quando entrares na terra, ou seja, eles vão entrar na terra, eles iriam entrar na terra. Se entrar, se vocês entrarem, não tem isso no texto, quando entrares na terra. Quando entrardes na terra, ou seja, eles iriam entrar na terra. Havia uma promessa de Deus, que eles iriam entrar na terra. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se ele prometeu algo para a sua vida, meu irmão, creia, vai se cumprir, porque Deus não pode voltar contra a sua própria palavra. Porque em Números capítulo 23, nós vamos chegar lá, Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, ele vai cumprir. Então, quando entrares na terra, então essa palavra foi deixada bem clara que o povo iria entrar na terra prometida. Então, isso nos mostra que a palavra de Deus é única, capaz de manter nossa fé sadia no Senhor e a nossa esperança firmada nas promessas de Deus. Então nós entendemos que uma fé sadia, ela é fruto de uma alma atenta e praticante das instruções divinas. Nós não devemos nos cansar de expor nossa vida ao ensino das Escrituras. Obedecer a elas é a garantia de que estamos no caminho certo e que no tempo de Deus entraremos no lugar da promessa. É por isso que a nossa igreja tem 2 projetos de suma importância. Leitura bíblica diária, onde você lê um texto e você recebe o comentário desse texto, desse capítulo, e você tem um outro projeto que é Bíblia em um ano. Todo dia você recebe um banner dizendo qual capítulo que deve ser lido. O capítulo de hoje é 1 Reis, capítulos 15, 16 e 17. Então você vai ler esses 3 capítulos hoje. 1 Reis, capítulos 15, 16 e 17. Você não vai receber um comentário desse capítulo hoje, pelo menos no presente momento, porque nós vamos chegar lá também. E você vai ouvir um comentário de 1 Reis nesses capítulos, mas hoje é só para ler. Então você lê e medita no que você está lendo. Então, por que nós temos esses projetos? É para que nós possamos sempre aprender a palavra de Deus, para que nós possamos sempre lembrar de tudo aquilo que Deus tem nos falado, nos ensinado, e nós vamos obedecer e vamos aprender e vamos cumprir e nós vamos obedecer o que está escrito. Então, o que acontecia aqui? Era uma fé baseado nas Escrituras. Então, a importância das repetições destas leis é para que pudesse ficar fixada na mente daquele povo, que eles pudessem entrar na terra prometida conhecendo sobre as leis que já haviam sido referidas em ocasiões anteriores. Então, o que acontece aqui? Nós temos que criar o hábito de ler e meditar e estudar as Escrituras, porque fazendo isso, nós iremos desfrutar dos grandes projetos de Deus para a nossa vida. Então, esse capítulo 15 que nós estamos aqui, fala de 3 situações, de 3 sessões. Primeiro, instruções adicionais sobre as ofertas, que vai do versículo 1 ao versículo 16. E nós vamos ver sobre a questão das ofertas para os pecados não intencionais e os intencionais, que vai do versículo 17 ao 36, e nós vamos falar também sobre o uso das borlas, que vai do versículo 37 ao 41. Então, nós temos que entender que eles iriam entrar na terra prometida. Quando entrardes na terra, versículo 2, quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar. Essas palavras deixam claro que as leis aqui ordenadas não eram para o deserto, e que Israel certamente entraria na terra prometida. Então nós temos aí um entendimento de que a referência não é a toda a congregação, mas aos jovens que não estavam condenados a morrer no deserto. Então, nós vamos
analisar que aqui até o versículo 17 vai falar sobre, até o versículo 21, vai falar sobre estas leis e sobre estas ordenanças. Agora eu quero chamar sua atenção, meus amados irmãos, para o versículo 22, que fala: e quando vierdes a errar e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Será que, quando se fizer alguma coisa por erro, isso vai ser bastante repetido, irmãos, nos próximos versículos, preste atenção. Por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará a propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxer a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aqueles que isso fizer por erro. Observa que essa palavra é bastante enfatizada, tem muita ênfase nessa palavra erro. O que está dizendo aqui? Quando vier a errar, quando vier a errar. Significa dizer, irmãos, por ignorância. É mais ou menos assim, uma pessoa se converteu hoje e amanhã está no grupo de amigos e comete um erro por ignorância. Ele faz alguns atos ali que depois ele para e pensa: será que isso é pecado? Ele tem até dúvida. Será que isso é pecado? Será que eu fiz uma coisa certa? Será que eu fiz o correto? E aí ele pensa assim: será que eu errei? Será que eu fiz de forma correta? Ele está meio perdido. Ele não sabe muito bem o que ele fez, mas lá no fundo, ele sabe que algo está errado. Então tinha duas situações aqui. Primeiro é quando a pessoa errava não intencionalmente, não de forma intencional. Ele errou, ele cometeu um pecado e fez algo que não agradava a Deus. Então, respeitava aí o desempenho do culto divino e os ritos e cerimônias que constituíam o serviço sagrado. Então, se uma pessoa pecasse por erro, ofereceria uma cabra de 1 ano por expiação. Não apenas em comum com o corpo geral do povo, mas seus pecados pessoais deveriam ser expiados da mesma maneira. Então, oferecia para que aquele pecado pudesse ser perdoado. Então havia perdão por aquele ato, por aquela negligência, porque foi um erro, foi um deslize, foi um pecado que ele cometeu, mas que ele seria o quê? Perdoado, e ele então receberia a sua vitória. Todos nós sabemos, irmãos, o que é pecado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E como é que eu tenho que encarar o pecado? Como é que eu encaro o pecado, pastor Heber? Nós encaramos o pecado da seguinte forma: nós encaramos o pecado como um acidente. Então, o que é um acidente? Aconteceu, mas como foi um acidente, eu não posso cometer novamente. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma comida, um arroz, por exemplo. Aí você queima o arroz. E aí você queimou o arroz porque você quis. Você queimou o arroz
intencionalmente, você falou assim, eu vou queimar o arroz hoje eu vou deixar esse arroz queimado, eu vou dar o arroz queimado para o povo. Não, você não deixou o arroz queimar intencionalmente. O arroz queimou por um acidente, talvez porque você estava fazendo uma outra coisa, acabou esquecendo, talvez você estava impossibilitado de desligar o fogão naquele momento, e aí o arroz então queimou. O que vai acontecer no outro dia? Você não vai deixar o arroz queimar. Você vai ficar mais atento, mais atenta, e esse arroz não vai queimar, porque ontem o arroz queimou por um acidente. Então você não vai permitir que esse arroz queime novamente. Então, irmãos, como é que é o pecado encarado? Dessa forma, eu peco hoje, peço perdão e não volto mais a cometer, porque foi um acidente. Eu pequei, Senhor, me perdoa. Eu não posso permitir que eu peque novamente aqui no mesmo erro, na mesma forma, do mesmo jeito, porque se você fizer isso, aí você vai ter a mente cauterizada, onde você vai pecar. É pecado, é errado, mas a sua mente vai encarar como se fosse algo certo. Aí você vai ter a mente cauterizada, isso é muito perigoso. Você vai continuar pecando e vai pensar que é algo certo, que está tudo bem e que eu posso continuar praticando e tendo estas ações. E aí é muito perigoso isso. Então o pecado tem que ser encarado como um acidente. Então tinha isso aqui. Eles erravam por ignorância. Eles erravam por ignorância. Então, o que acontecia? Errei. Errou? Tranquilo. Então, nós vamos fazer o seguinte: vai ser oferecido para toda a congregação um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará apropriação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado. Resolvido o problema, teu pecado foi perdoado. E era assim que eles tratavam com aqueles que pecavam de forma involuntária. Os que pecavam de forma voluntária, nós vamos ver no áudio de segunda-feira. Nós vamos parando por aqui. E essa é a parte 1 do capítulo 15, e na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, nós vamos continuar a partir do versículo 30, que são os pecados daqueles que cometem uma falha, um erro de forma intencional. Nós vamos ver o que acontecia. Então, meus queridos, que Deus abençoe. Amanhã é sábado, então amanhã será o estudo do Êxodo com o pastor Gedeon Júnior. E na segunda-feira, se Deus assim permitir, nós vamos continuar o capítulo 15. Amém? Então, que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. E até segunda, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus.